Olá! As peripécias do Homem-Aranha na infância. Um valente cãozinho apaixonado, idealista. Uma garota fofinha e seu cachorro que dividem até pipoca no cinema. Esses são alguns dos personagens da dupla que está aqui no Geração hoje. O nosso bate-papo é com os irmãos quadrinistas Vitor e Luca Fadi. Sejam bem-vindos ao Geração. Obrigado. Também está aqui conosco os alunos da escola Professor Pedro Aleixo, escola estadual aqui de BH. Sejam bem-vindos também. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Linda essa frase, né? A folha em branco é o infinito. Eu queria começar perguntando um pouquinho para você sobre essa coisa de dois irmãos que fazem a mesma coisa, que desenham. Como é que surgiu isso na casa de vocês? Vocês me contavam que são 3 irmãos, né? Um que trabalha com publicidade e vocês 2. Como é que foi que surgiu isso? Pode ser a Lu ou o Vitor? Quando eu nasci, meus 2 irmãos mais velhos, né, o Vitor e o Enzo, que é o irmão mais velho, já colecionavam vários gibis da Turma da Mônica, do Urtigão, da Disney, gibis de super-heróis, do Homem-Aranha. Então já nasci rodeado de quadrinhos, então foi sempre uma coisa muito natural para mim, ler histórias em quadrinhos e criar minhas histórias também. Você também, Vitor? Para mim também. Eu peguei isso do meu irmão, que é mais velho, então ele já lia desde pequenininho, então também nasci numa casa cheia de quadrinhos. E para mim não bastava só ler os quadrinhos, eu queria contar histórias também com aqueles personagens. Então eu desenhava, e meus desenhos nunca terminavam só em um desenho, eles sempre queriam puxar outro, que puxava outro e fazer séries, assim. Então acho que daí veio o interesse por fazer quadrinhos além de ler. E vocês eram bem pequenos ainda? Como é que foi, assim? No meu caso eu era bem pequeno, eu nem lembro quando, acho que eu sempre desenhei. Acho que toda criança começa desenhando e a gente depois para com o tempo, a diferença é que a gente não parou. E com a diferença de idade grande que tem entre a Lu e eu, ela também começou desenhando bem, todo mundo achava lindo, eu sempre forçava ela a desenhar melhor, e aí ela foi desenhando também. E eu achei interessante, você estava contando pra gente que o Valente, né, que foi sua primeira tirinha, assim, que explodiu mesmo, que estourou, é a história dos dois. É um cachorrinho, que na verdade o Valente é você. Isso. E a amiguinha dele, a Bu, é a Lu. Isso, essa é a grande surpresa, assim, a revelação do Valente. Porque eu tinha pouco tempo para criar o Valente e quando a gente vai criar uma história, eu acho que a gente tem que sempre enxergar o personagem como se fosse uma pessoa também. Quanto você mais conhecer sobre aquele personagem, quanto mais você saber sobre ele, vai ser mais fácil para você contar a história sobre ele também. Então, você não pode criar um personagem só baseado em uma característica. Você tem que conhecer bem a família dele, conhecer os amigos, o que ele gosta de comer, o que ele veste, etc. Então, para criar o Valente, eu baseei na minha adolescência, nas histórias da minha adolescência, na menina que eu gostava, os meus amigos estão lá, as situações que eu vivia. E o Valente tem uma certa consciência dele, que é a melhor amiga dele, que é uma macaquinha chamada Bu, que é baseada na minha irmã, que é meio que a minha consciência, na maior parte do tempo. Agora, para as pessoas entenderem um pouquinho, o Valente, agora ele está no Globo, né? Isso. No Globo, todo domingo. Todo domingo, isso. E como você chegou a ter contato com o jornal e o jornal te chamar para ser um quadrinista oficial? Eu comecei a fazer quadrinhos com uma tirinha do Homem-Aranha, criança, chamada Pony Parker. Eu comecei colocando ela no meu Orkut, só mesmo para os meus amigos verem e para eu estar me condicionando a sempre desenhar, sempre produzir alguma coisa. Só que o Pony Parker foi passando dos meus amigos para outras pessoas, ele saiu do Orkut, virou um blog. E a partir do blog, muita gente conheceu ele, inclusive o Jornal Globo. Aí eles me convidaram por e-mail, foi até no dia do meu aniversário do ano passado, por coincidência. Então ele foi literalmente um presente de aniversário. Um presentão. E eles me convidaram, tinha um tempo muito curto, eles queriam saber até se eu já tinha alguma coisa pronta para oferecer para eles. Eu não tinha. Aí eu pedi um tempo curto para criar alguma coisa, eles me deram um tempo muito curto, mas eu consegui criar o Valente a partir disso, porque as histórias eu já conhecia elas, então foi fácil criar. São histórias lindas, assim, gente. Eu estava lendo para fazer o programa e você vai ficando apaixonado com o cachorrinho. E ele é um cachorrinho apaixonado, né? Assim, todo idealista. Tem uma coisa muito lúdica no desenho seus, né? Tanto o seu também, né, Lu? Você acha que você tem um pouco de inspiração do seu irmão também?
Ah, com certeza. Que nem ele falou mesmo, eu sempre desenhei muito, mas ele que sempre me dava os toques, assim. Ele que me orientava como que eu posicionava os personagens, delicadeza no traço, assim, sempre para não ficar um desenho muito carregado. Então, eu acho que cada vez mais meu traço foi puxando esse lado mais de livro infantil, de quadrinho mesmo, um traço mais fofinho. Não, e é tudo, e é fofinho, isso é tudo romântico, né? Ele é apaixonado com a dama, não é? Isso, no primeiro momento é a dama, Então. mas depois vão ter outras. Então, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Os meninos aqui foram ao Festival Internacional de Quadrinhos que teve aqui em BH, né? Alguns conheceram. O quadrinho, ele é uma porta mesmo para leitura, assim, o que você acha? Conta pra gente. Para incentivar as crianças a lerem mais. Isso é legal, né? É. Deixa eu mostrar aqui essa revista. Conta um pouquinho sobre ela pra gente, o Vitor. São 50 artistas que fizeram homenagem a Maurício de Souza? Isso, ela foi uma revista que foi lançada em 2009, em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza. Aí se chamaram 50 artistas, já alguns mais conhecidos, tem o Ziraldo, tem os Gêmeos, tem Laerte, tem gente já mais antiga e quem estava mais ou menos começando, como eu. E essa aqui é a sua história. Isso. Como é que foi, hein? Como é que foi quando você recebeu esse convite? Foi incrível. Eu já fazia o Penny Parker, então o Sidney Guzman, que é o editor do Maurício de Souza, diretor de planejamento, ele bolou esse livro chamando 50 pessoas para que eles desenhassem, criassem histórias com os personagens do Maurício, cada um desenhando do seu próprio jeito. Foi a primeira vez que o Maurício de Souza abriu para que os personagens deles fossem vistos dessa outra forma. Olha como é que o Chico Bento ficou lindo, gente. Olha, o Chico Bento, a Ritinha, eu achei tão bonito. Tudo sempre tem uma coisa muito romântica, né? Eu nunca vou esquecer aquele dia, o dia em que viu o passarinho verde, foi quando ele encontrou com a Ritinha, né? Sim, você contou o final da história, mas tudo bem. Não, mas é muito lindo, gente. Quer dizer, vocês têm sempre essa coisa do lúdico, né? É um quadrinho mais sensível que a gente procura fazer. Que nem eu falei, meu irmão, ele sempre teve influência de super-heróis, né, dos quadrinhos, mas nas tiras do Penny Parker, mostrando a infância dele, as histórias são mais íntimas, assim, são mais pessoais mesmo, são encontros, as relações entre as pessoas e as coisas boas de se fazer na infância. Você acha que dá um pouco mostra um pouco essa diversidade dos quadrinhos, né? Isso. Porque tem gente que acha que o quadrinho tem só essa veia cômica, o quadrinho é só para a ficção, né? A ficção científica, mas ele pode mostrar também esse quadrinho comportamental, a gente pode falar, né? Um quadrinho mais sensível mesmo, que todo mundo pode se identificar, todo mundo já se apaixonou, todo mundo tem amigos, família. A gente quer fazer quadrinho para as pessoas que são parecidas com a gente. Eu conto histórias que eu quero ler. Então, acho que quem tem alguma coisa a ver comigo acaba gostando dessas histórias também. Eu sempre tento buscar coisas da infância. Tudo que eu faço tem alguma coisa minha, assim. Até na do Chico, que é até outro no Chico, personagem. que é outro personagem, eu consigo me enxergar um pouco nele, me colocar um pouco nele. Mas Até o Chico que vive na roça? Você já teve essa referência, assim, de roça? Eu adorava sítio. Quando eu era pequeno, eu não tinha amigos na escola e no prédio. A gente brigava muito com os meninos, eu e meu irmão. Aí eu adorava ir para o sítio no final de semana do meu pai. Então, era eu brincando sozinho com meus cachorros e tal, e ficando imundo o dia inteiro, e dormindo sem tomar banho. Isso era ótimo pra mim quando eu era novo, isso era incrível. Legal. Ainda é. Todo mineiro tem um pouquinho do Chico dentro dele, né? Sim, sim. Gente, vamos agora para um rápido intervalo, depois a gente vai voltar falando um pouquinho das suas tirinhas, dos Los Pontezelos. Tudo errado. E não vou explicar o que é Pontezelos, tá? Voltamos rapidinho, Geração vai continuar entrevistando a Lu e o Vitor Casati.